Oi, pessoal. Vamos dar uma olhada agora nesse material Assistência Farmacêutica no SUS. Mas vamos focar esse material aqui no capítulo 4, Assistência Farmacêutica no SUS, página 19, que é a parte mais interessante desse material. Então, vamos dar uma olhada aqui. Assistência farmacêutica no SUS. A Constituição Federal de 88 é um marco referencial para as profundas mudanças na área de saúde no Brasil. No capítulo dedicado à Seguridade Social, ficou estabelecido a criação do Sistema Único de Saúde, isso na Constituição de 88, definindo seus princípios e diretrizes, baseado em um conceito ampliado de saúde. De acordo com o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, nós temos que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080 ou 8080, de 19 de setembro de 1990, contempla os preceitos constitucionais e estabelece que entre os campos de atuação está inclusa a execução da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Entre essas ações, a formulação da política de medicamentos de interesse para a saúde. Então, de acordo com o artigo 18, compete à direção municipal do SUS dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos para a saúde. Então, a desarticulação da assistência farmacêutica no país, em descompasso com as mudanças que vinham ocorrendo na área da saúde, especialmente com relação ao processo de descentralização do SUS, contribuiu para a formulação de novas diretrizes para a área de medicamentos, explicitada na Política Nacional de Medicamentos, publicada em outubro de 1988. Então, a Política Nacional de Medicamentos fortalece os princípios e diretrizes constitucionais do SUS, tendo como finalidade principal garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade de medicamentos, a promoção do seu uso racional e acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. Entre as diretrizes estabelecidas por essa política está a reorientação da assistência farmacêutica, que é definida como um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, bem como sua conservação e o controle de qualidade, a segurança e eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informações sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente, da comunidade, para assegurar o uso racional de medicamentos. Dentre as prioridades da reorientação da assistência farmacêutica, temos é um dos grandes desafios que se apresentam aos gestores e profissionais do SUS, uma vez que sua reorientação propõe uma mudança no modelo de organização e na forma de gerenciamento, tendo por base uma nova lógica de atuação. Não deve se limitar apenas à aquisição e à distribuição de medicamentos, exigindo para sua implantação e implementação a elaboração de planos, programas e atividades específicas, de acordo com as competências estabelecidas a cada esfera de governo.
O processo de descentralização exige que os gestores aperfeiçoem e busquem novas estratégias, com propostas estruturantes que garantam a eficácia de suas ações, consolidando os vínculos entre os serviços e a população, promovendo o acesso, o uso racional e a integralidade das ações. O processo de reorientação da assistência farmacêutica, proposto pelo Plano Nacional de Medicamentos, que vem sendo implementado no SUS, está fundamentado na descentralização da gestão, na promoção do uso racional de medicamentos, na otimização e na eficácia das atividades envolvidas na assistência farmacêutica, no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução de preços de produtos, viabilizando o acesso da população, inclusive no âmbito privado. A necessidade de construir uma nova gestão da assistência farmacêutica no SUS fundamenta-se na implementação desta nova prática nos estados e municípios, sendo necessário para isso o desenvolvimento de ações estruturantes, com a aplicação de novos conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas indispensáveis à qualificação e melhoria das atividades desenvolvidas. Englobará as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle de qualidade e promoção do uso racional, compreendendo a prescrição e utilização de medicamentos. Também prevê que o processo de descentralização contemplará a padronização dos medicamentos, o planejamento e a redefinição das atribuições nas 3 instâncias de gestão do SUS. De acordo com o Plano Nacional de Medicamentos, no âmbito municipal, caberá à Secretaria Municipal da Saúde coordenar e executar assistência farmacêutica, associar-se a outros municípios por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência farmacêutica, promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores, treinar e capacitar recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta política, coordenar e monitorar o componente municipal dos sistemas nacionais básicos para a política de medicamentos, de que são exemplos o da vigilância sanitária, o da vigilância epidemiológica e do Laboratório de Saúde Pública, implementar ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade, assegurar a dispensação adequada de medicamentos, definir a relação municipal de medicamentos essenciais com base na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil da população em questão, assegurar o suprimento de medicamentos destinados à atenção básica à saúde da população, integrando sua programação do Estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna. Adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal de Saúde como responsabilidade concorrente do município. Utilizar prioritariamente a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do município. Investir na infraestrutura das centrais farmacêuticas e das farmácias de serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos medicamentos. Receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda. Portanto, o papel dos gestores municipais é importante para a assistência farmacêutica, parte fundamental da atenção à saúde, para que seja implementada aí no SUS. Em relação ao uso racional de medicamentos. O uso racional de medicamentos é um dos principais pontos da Política Nacional de Medicamentos e consta como uma das obrigações dos gestores de saúde nos vários documentos de pactuação das ações da saúde. Tal fato se explicita pelos dados do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, SINITOX, que aponta o medicamento como a fonte básica de intoxicações. Isso aqui é extremamente importante. Para isso, o Conselho Nacional de Saúde
atendendo às orientações da primeira Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, por meio da resolução do Ministério da Saúde 338 de 2004, resolveu englobar em seus eixos estratégicos. Garantia de acesso e equidade às ações de saúde inclui necessariamente a assistência farmacêutica. Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede pública de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS, qualificação dos serviços de assistência farmacêutica já existentes com os gestores estaduais e municipais nos diferentes níveis de atenção. Desenvolvimento, valorização, formação, fixação e capacitação de recursos humanos. Promoção do uso racional de medicamentos por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o consumo. Dentre as formas de promover o uso racional de medicamentos, destacam-se a implementação e a utilização da relação de medicamentos essenciais, formulário terapêutico e protocolos clínicos e terapêuticos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME. A RENAME deve ser um instrumento mestre para as ações de planejamento do ciclo de assistência farmacêutica, da seleção de medicamentos e de organização da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Aos gestores estaduais e municipais, a RENAME deve subsidiar a elaboração e pactuação das suas relações de medicamentos. As equipes de saúde, em especial aos prescritores, a RENAME, juntamente com o Formulário Terapêutico Nacional, pode ser um importante auxílio na escolha terapêutica. A população e aos usuários do SUS, a RENAME expressa um compromisso com a disponibilização de medicamentos selecionados nos preceitos técnicos científicos de acordo com as prioridades de saúde da população. A Organização Mundial de Saúde define medicamentos essenciais como aqueles, medicamentos essenciais, como aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de saúde da população. Devem estar acessíveis em todos os momentos, na dose apropriada a todos os segmentos da sociedade. Lembrem-se bem dessa parte aqui. Todos os estados também elaboram a sua Relação Estadual de Medicamentos Essenciais, REME, assim como todos os municípios adotam a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, REMUNE, para atender suas especificidades regionais e municipais. Essas relações devem ser atualizadas periodicamente e aprovadas nos respectivos conselhos de saúde. O Formulário Terapêutico Nacional. O Formulário Terapêutico Nacional contém informações científicas, isentas e embasadas em evidências sobre os medicamentos selecionados na RENAME, visando que subsidiar os profissionais de saúde em prescrição, dispensação e uso dos medicamentos essenciais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o desenvolvimento de formulários nacionais de medicamentos implica decisão política e de saúde pública, constituindo um esforço direcionado a promover o uso racional dos medicamentos essenciais. O Formulário Terapêutico Nacional contém o quê? Indicações terapêuticas, contraindicações, precauções, efeitos adversos, interações, esquemas e cuidados de administração, orientação ao paciente, formas e apresentações disponíveis comercialmente incluídas na RENAME e aspectos farmacêuticos dos medicamentos selecionados. O Formulário Terapêutico Nacional apresenta indubitáveis benefícios individuais, institucionais e nacionais. Para o usuário, contribui para a obtenção de terapêutica com eficácia, segurança, conveniência e menor custo. Institucionalmente, favorece a melhoria do padrão de atendimento e a significativa redução de gastos. Protocolos clínicos. Ao mesmo tempo em que o medicamento é um importante insumo no processo de atenção em saúde, pode também se constituir em fator de risco
quando utilizado de maneira inadequada. Não se trata, portanto, de promover o acesso a qualquer medicamento ou de qualquer forma, mas sim o uso racional e seguro desses produtos. Então, as demandas por medicamentos no SUS são múltiplas e crescentes, que muitas vezes não são passíveis de execução e incorporação imediata, em face às restrições operacionais e orçamentárias. Estabelecer protocolos é de fundamental importância na gestão de medicamentos do SUS, pois harmoniza condutas terapêuticas em conformidade com a medicina baseada em evidência, facilitando seu acesso. Os protocolos clínicos se aplicam de forma ampla na assistência à saúde e não exclusivamente na assistência farmacêutica. Na assistência farmacêutica, são objetivos desses protocolos clínicos: estabelecer os critérios de diagnóstico de cada doença, o tratamento preconizado com os medicamentos disponíveis nas respectivas doses corretas, os mecanismos de controle, o acompanhamento e a verificação dos resultados, promover o uso racional de medicamentos, criar mecanismos para a garantia da prescrição segura e eficaz, garantir o acesso da população aos medicamentos, fornecer subsídios para a implementação dos serviços voltados para a prática do modelo em atenção farmacêutica e gestão dos medicamentos, padronizar condutas terapêuticas, reduzir a incidência das reações adversas ao medicamento. Falando um pouquinho sobre o financiamento da assistência farmacêutica, ele contempla, as 3 instâncias gestoras do SUS, pactuadas nas comissões intergestoras, seja tripartite ou bipartite. Em 98, logo após a publicação da Política Nacional de Medicamentos e dando início ao processo de descentralização da assistência farmacêutica, foi estabelecido o incentivo à assistência farmacêutica na atenção básica, com valores pactuados nas comissões intergestoras tripartite. Em 2009, o Ministério da Saúde ampliou o elenco de referência nacional na atenção básica com base na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, sexta edição, publicada em 2009, na qual procurou definir os medicamentos essenciais a serem utilizados na atenção básica, passíveis de financiamento com recurso tripartite do componente básico da assistência farmacêutica. Também contém o elenco de referência nacional, os medicamentos fitoterápicos, que foram ampliados de 2 para 8, e os medicamentos homeopáticos, conforme farmacopeia homeopática. Na portaria 176 de 99, foram estabelecidos os critérios e os requisitos para habilitação dos estados e municípios a receberem esse incentivo financeiro. O Ministério da Saúde gerenciava a aquisição e distribuição de medicamentos considerados estratégicos, como nos programas de tuberculose, hanseníase, diabetes e hipertensão, e financiava o custeio para medicamentos excepcionais, aqueles de alto custo, cabendo aos estados uma contrapartida regulamentada por uma série de portarias. A implementação e implantação do incentivo à assistência farmacêutica básica possibilitou aos municípios uma ampliação na oferta de medicamentos à população. Porém, em muitos casos, esse acesso não foi qualificado, por não vir acompanhado de ações importantes da assistência farmacêutica, entre elas a promoção do uso racional. As portarias 176 de 99, 2084 de 2005, entre outras, foram substituídas pela portaria 3.237 de 2007, que foi revogada pela portaria 2.982 de 2009, atualizando os valores, os elencos de medicamentos e as transferências de recursos para assistência farmacêutica básica. A portaria 204 de 2007 regulamentou o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento com os respectivos monitoramentos e controles. Os blocos de financiamento são os seguintes:
atenção básica, atenção média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. O bloco de financiamento para assistência farmacêutica é constituído de 3 componentes: componente básico da assistência farmacêutica, componente estratégico da assistência farmacêutica e componente de medicamentos de dispensação especializados, Portaria 2.981 de 2009. Falando no componente básico da assistência farmacêutica. O componente básico da assistência farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos no âmbito da atenção básica. O financiamento dos medicamentos para atenção básica teve seus valores ampliados conforme Portaria 2.981 de 2009 e permanece sendo tripartite. A partir de janeiro de 2010, as contrapartidas mínimas estaduais e municipais passam a ser de R$ 1,86 habitante ano para cada uma dessas esferas de gestão, e o valor aplicado pela esfera federal de R$ 5,10 por habitante ano, com repasses mensais, equivalente a 1/12 do valor total, com base na população, conforme dados do IBGE de 2009. As transferências do recurso federal continuarão sendo feitas diretamente aos municípios e aos estados, em conformidade com as pactuações aprovadas na Comissão Intergestora Bipartite de cada estado. Cabe lembrar que a Portaria número 204, de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e transferência de recursos federais para as ações e serviços de saúde na forma de blocos de financiamento, define que os recursos da assistência farmacêutica devem ser movimentados em contas específicas para cada componente relativo do bloco. Os recursos de financiamento da assistência farmacêutica devem ser aplicados exclusivamente nas ações definidas para cada componente do bloco. Os estados e municípios também são responsáveis pelo financiamento dos insumos complementares destinados aos usuários de insulina dependentes, que trata da Lei 11.347 de 2006, Portaria 2.583 de 2007. A partir de janeiro de 2010, os valores a serem aplicados, segundo Portaria número 2.982 de 2009, pelos estados, municípios e Distrito Federal, passam a ser de 30 centavos para 50 centavos habitante ano. As responsabilidades de cada esfera do fornecimento desses insumos aos pacientes portadores de diabetes devem ser objeto de pactuação, assim como comprovação da aplicação integral desses recursos. É importante ressaltar que essa portaria traz uma importante inovação quanto à destinação dos recursos, uma vez que desde 99, quando se iniciou o processo de descentralização da assistência farmacêutica básica, os recursos tripartites foram destinados exclusivamente para a aquisição de medicamentos básicos. A inserção da estruturação e da qualificação das ações de assistência farmacêutica na atenção básica, conforme estabelecido no artigo 5º da portaria supracitada, define um montante de 15% dos recursos anuais destinados às atividades e a adequação do espaço físico das farmácias do SUS relacionados à atenção básica, a aquisição de equipamentos imobiliários destinados ao suporte das ações de assistência farmacêutica e a realização de atividades vinculadas à educação continuada, voltada à qualificação dos recursos humanos da assistência farmacêutica na atenção básica. As atividades de estruturação e qualificação da assistência farmacêutica e os recursos financeiros aplicados deverão constar nos instrumentos de planejamento do SUS, Plano de Saúde, Programa Anual e o Relatório Anual de Gestão. Conforme orientações do Planeja SUS,
Deve-se ressaltar que os instrumentos de planejamento do SUS também devem ser elaborados em consonância com os instrumentos gerais da administração pública, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Dessa forma, os gestores que optarem por aplicar recursos financeiros em estruturação da assistência farmacêutica deverão prever também recursos de capital, não apenas de custeio, nos dispositivos de planejamento e orçamento. De acordo com o artigo 13 dessa portaria, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da aplicação dos recursos transferidos fundo a fundo, bem como os montantes aplicados pelas secretarias estaduais e municipais, dar-se-ão por meio do relatório anual de gestão. O parágrafo 1º deste artigo normatiza que o RAG, incluindo as ações de assistência farmacêutica básica e sua execução orçamentária, devem ser elaborados com as orientações previstas na Portaria 3.176 de 2008. Vale lembrar que os municípios têm até dia 31 de maio de cada ano para encaminhar à Comissão Intergestores Bipartite a resolução do Conselho de Saúde, que aprova o RAG. Outras informações acerca dos instrumentos de planejamento do SUS constam nos cadernos da série Planeja SUS. Podem ser acessados também nesse endereço eletrônico. Tá? Então, pessoal, vejam como essa parte da assistência farmacêutica, ela faz parte do SUS, é importante, né, nessa questão aí do planejamento das ações do SUS e deve fazer parte do planejamento das ações do município. Tá? Então, desse caderno, eu queria dar um enfoque importante a essa parte. Obrigada pela atenção.